Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre noção de divisibilidade. O número natural A, então o que são os números naturais? É aqueles números que a gente usa para contar, ou seja, a gente tem o número 1, número 2, 3 e assim vai, beleza? Sempre crescendo, 4, 5, 6, 7, somando de 1 em 1. O número A qualquer, ele é divisível por um número natural B quando a divisão de A por B é exata. Ou seja, a gente está sempre trabalhando com esses números aqui. Vamos pegar um deles, ó. Eu vou pegar o número 6. O número 6, ele é divisível pelo número 2. O que a gente tem que fazer para saber? Tem que pegar o 6 e dividir por 2 e ver se tem resto. Quando eu pego 6 e divido por 2, eu tenho 3, porque 3 vezes 2 dá 6 e a gente tem resto 0. Se eu tive resto 0, então a divisão de 6 por 2 é exata. Então você pode pensar assim, ó, esse daqui é o seu A, esse daqui é o seu B, tá? E você teve resto 0. Então, o número natural A, ou seja, o 6, ele é divisível por um número natural B, o 2, quando a divisão de 6 por 2 é exata. Isso vale para qualquer número natural. Você pode pegar o 9 e dividir o 9 por 3, dá 3 também, porque 3 vezes 3 é 9 e você tem resto 0. A, B e resto 0, beleza? Sempre assim. Se a gente parar para pensar, ó, sempre que a gente está fazendo isso, a gente está fazendo agrupamentos. Se eu pego 9 unidades, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades aqui. Eu vou pegar 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Pode perceber, ó, que eu formei um grupo de 3, segundo grupinho de 3, terceiro grupinho de 3, certo? Formei 1, 2, 3 grupos de 3. Então eu tenho 3 grupos de 3 que resulta em 9. Sempre assim, tá? Eu tenho aqui, ó, 3 grupos de 2 unidades. Então 3 grupos de 2 unidades dá 6, beleza? A divisão é isso. A gente fez bastante exercício disso lá no capítulo que falava sobre divisão. Tá? Não dá pra eu apagar porque eu não coloquei uma camada por cima, mas enfim. A gente não vai precisar. Existe essa relação fundamental da divisão. Por exemplo, dividendo, ó, a gente sempre vai ter isso daqui, ó. Eu vou chamar isso daqui de Q, que é o quociente, tá? Então, esse meu A aqui é o que a gente chama de dividendo. Esse B é o divisor. E esse daqui é o quociente. Como é que fica isso daqui, então? O dividendo, ou seja, A, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, que eu vou chamar de R, tá? Então, sempre que a gente faz uma divisão, imagine que eu estou dividindo 7 por 2. 7 por 2, 2 vezes 3 dá 6 e sobra 1. O que eu tenho, então? Eu tenho que 7, que é o meu dividendo, é igual ao divisor, ou seja, 2 vezes o 3 mais o resto. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Essa é a relação fundamental da divisão. E por que que isso vem ao caso? Porque, olha só, um número A é divisível por um número B quando a divisão de A por B é exata. Ou seja, quando a gente tem resto igual a zero. Se o resto é igual a zero, então a gente tem o número A igual a B vezes o Q, não é mesmo? Ou seja, eu tenho que o meu número, no caso aqui do 9, ó, 9 é igual a 3 vezes o 3, ou seja, 9 é um múltiplo de B e Q. Aqui no caso do 6, 6 é igual a 2 vezes 3, ou seja, 6 é um múltiplo de 2 e 3, ou seja, é um múltiplo do divisor e do quociente. Se eu pego 12, 12 é igual a 3 vezes 4, então eu posso dizer que 12 ele é divisível por 3 e 12 é divisível por 4, porque quando eu realizar a multiplicação eu sei que vai dar resto zero. Quer ver, ó? A gente tem 12 dividido por 4, 4 vezes 3 dá 12, eu tenho resto zero. Se eu pego 12 e divido por 3, 3 vezes 4 dá 12 e eu tenho resto zero. Ou seja, para eu saber se é divisível, eu preciso saber se ele é um múltiplo do quociente e do divisor. Se for, então ele será divisível.
tanto pelo quociente quanto pelo divisor, tá? Essa é a noção básica de divisibilidade. Se isso que eu acabei de explicar aqui você achou meio complicado, vai fazendo mais exemplos. Pega, por exemplo, pega dois números, ó, 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. Então, eu sei que o 30 ele é divisível por 5 e é divisível por 6, porque 30 é múltiplo de 5 e múltiplo de 6, tá? Múltiplo é o resultado da multiplicação. Tranquilo. Ó, aí se eu pego 30 e divido 30 por 6, eu sei que dá 5, porque 5 vezes 6 é 30 e eu tenho o resto zero. Se eu pego 30 e divido por 5, eu sei que dá 6, porque 6 vezes 5 é 30 e eu tenho o resto zero, tá? É só isso mesmo, você fica fazendo isso várias vezes, acaba ficando mais habituado com isso, não fica tão confuso na cabeça, tá? E é isso, se deu uma divisão exata, então é divisível.